mãe, respeitá-la, honrá-la, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, os nossos parabéns às mamães de hoje, não é? Seja aqui da nossa congregação, da nossa igreja, como as do nosso estado, do nosso Brasil e de todo o mundo. A nossa oração é que o Senhor Deus ricamente as abençoe, as capacite com inteligência, sabedoria, não é, conhecimento, unção, virtude, para que possam ser exemplos para os filhos, possam ser bênçãos para os filhos e os filhos as honrarem no nome de Jesus. Nós iremos nesta manhã entrarmos ainda, não é, presos no assunto de família, mas nós vamos então falar um pouco sobre a educação dos filhos. Tá bom? É um assunto não menos importante quanto a da família. Já falamos dos casais, do relacionamento, já falamos, não é, das dificuldades que possam vir e como nós evitarmos algumas ações, não é, para que o relacionamento em família possa crescer, possa ser abençoado a cada dia, né? E nós vamos então falar um pouquinho sobre a educação dos filhos. Nós vamos pegar alguns exemplos bíblicos e também alguns assuntos que nós vemos no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre o ECA, não é? Que é o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, não é? E vamos ver, não é, o que a lei diz, o que a Bíblia diz, como nós podemos associar, enfim, não é? Vamos conversar um pouquinho nesses próximos domingos sobre esse assunto. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco aqui na igreja presencialmente. Os irmãos têm a oportunidade de tirar as suas dúvidas, e você que nos acompanha na nossa live, caso tenha alguma dúvida ou queira dar algumas sugestões, também participar da aula, é só você entrar no chat, não é, e dar ali a sua sugestão, a sua opinião, a sua dúvida, e nós estaremos então conversando também com você, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Nós vamos passar um vídeo. E neste vídeo eu quero que você observe, você preste atenção nessa entrevista, né, nesse diálogo que vai acontecer neste vídeo. E aí eu quero que vocês depois dêem a opinião de vocês. Então, está aqui a irmã Ivete, está aqui o pastor Francisco, o diácono Felipe também está lá em cima, o Igor está lá remotamente também, mas está conosco. Se você estiver na live já e quiser participar também, você pode dar a sua participação, não é? A irmã Aline também está conosco. Então, enfim, vamos para o vídeo e depois então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que o vídeo vai nos falar. A família está pior do que a escola. Porque a gente, assim, não tem a ver com a diversidade é uma conquista bem-vinda. E que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Sim. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo pai lar. E mãe. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais, nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, né? Muito endêmica, em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco.
Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe média alta brasileira de padrão internacional. Verdade. E mesmo assim as pessoas são marginais e roubam. Por quê? Sim. Porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há 15 dias, há 10 dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranhas, por exemplo. Cuidado com o seu celular quando você for sair, porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem manter padrão de consumo, de roupas de marca e como não conseguem, vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar por justiça social, enquanto isso eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Né? Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca o seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa, mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar. Muito bem, foi um vídeo curtinho, não é? Mas nessa conversa foi colocado algumas coisas, alguns pontos, não é? Que têm acontecido no nosso dia a dia e que tem sido um complicador na relação entre alunos, professores e entre os próprios alunos, entre filhos e pais. Então eu queria ouvir de vocês que assistiram esse vídeo, ainda que curtinho, se vocês quiserem eu torno a repetir se vocês não pegaram algumas coisas, tá? Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham desta conversa. Vocês podem ver que o tema, né, que eles colocaram lá foi a falência da família. Né? E nesse diálogo, algumas coisas foram colocadas. Irmã Ivete, a irmã Marineuza que chegou agora, a nossa irmã Aline, vocês têm algo já a falar? Ou quer que eu repita o vídeo novamente para vocês acompanharem? Pastor, eu sou de uma época que o pai olhava para a gente já obedecia imediatamente, eles não precisavam nem abrir a boca para falar com a gente. E o que acontece? É que nessa época, as gerações que vieram tentaram resolver sozinhos aquilo que eles achavam que era um abuso de autoridade e não entenderam direito o que era o pai por falta de diálogo já naquela época. E isso que está acontecendo, eles não, essa geração atual não quer fazer os excessos que os pais fizeram naquela época. Mas aí o que está acontecendo? Sozinhos eles tentando resolver, não está dando. Porque não é você mimar seu filho que você vai fazer dele um cidadão melhor. É educando. Porque Deus nos ama imensamente, mas Ele não faz tudo o que nós queremos, porque nem tudo que nós queremos é o melhor. Entendeu? Perfeito. Irmã Aline, como mãe, você falaria o quê a respeito desse vídeo que nós acabamos de ver agora? Pega o microfone ali com a irmã Ivete, isso. Sim, que é dessa forma mesmo, os pais acabam mimando, muitas vezes para não ir pro crime, vou dar isso, vou dar aquilo, para não ir pro crime, para não fazer isso, e acabam esquecendo da educação, da parte de educar, de cobrar, de corrigir. Hoje em dia nem bater mais, você vê os pais batendo nos filhos, corrigindo. A educação deve ser dada na escola, porque alguns estão transferindo, né? A gente percebe, conversando com alguns educadores, que as crianças estão chegando na escola e eles não estão respeitando nada e nem ninguém, não é? E aí os pais acham que a escola é quem deve dar a educação para os filhos.
né? Então, será que é esse é o caminho? Porque no vídeo que nós passamos agora há pouco, né? E, por gentileza, irmão Felipe, vamos repassar de novo. A nossa irmã Marina disse, eu não vi. Então, nós vamos repassar. E você também que está em casa, porque nós vamos, nesse período, estarmos falando sobre isso. Né, dando uma orientação sobre a maneira, a forma, porque é lógico que no passado houve alguns excessos, não é? Eu também sou do tempo da irmã Ivete, em que o pai não precisava falar, ele só olhava e o filho já entendia o que deveria ser feito. Aí eu pergunto para vocês, né? Aquela educação dada em casa naquela época, ela surtia efeito? Ela trazia bons comportamentos dos filhos? Ou ela trazia revolta? Ou ela trazia mau comportamento em virtude da maneira drástica, da maneira às vezes até excessiva, como os pais tratavam os seus filhos. E hoje? Como que os pais hoje são? Qual a postura, qual a posição que vocês acham que os pais estão tendo hoje? Os filhos de hoje, como eles estão sendo conduzidos e qual o comportamento deles? Vamos fazer uma comparação entre filhos, entre criações um pouco passadas e as criações de hoje, para a gente poder mais ou menos visualizar. Vamos, antes de nós passarmos o vídeo, vamos para a palavra de Deus, vamos para Provérbios, capítulo 19, versículos 18. E logo em seguida nós vamos passar o vídeo novamente. Essa é muito curtinho, é apenas uma conversa rápida que eu peguei para nós tomarmos como base para a nossa aula de hoje. Provérbios 19, 18. Provérbios, capítulo 19, versículos 18. Olha que interessante é esta palavra que o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, que ele coloca. Né? Então vamos lá para essa leitura então. Pastor Francisco pode fazer para nós essa leitura? Provérbios capítulo 19, versículos 18. 19 e 18. Glória a Deus. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçará a tua alma. Olha só que interessante. Aqui a palavra de Deus está dizendo para nós castigarmos. Mas as leis do nosso país dizem que não. Que nós não podemos castigar os nossos filhos. Então, vocês percebam que, às vezes, não é? A gente fica assim meio, bom, então eu vou deixar a revelia, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quer, porque então o Estado vai ter a obrigação de educar o meu filho. A educação dos filhos, eu pergunto para vocês, deve ser do Estado ou é da família? Ou é do pai ou é da mãe? A quem cabe realmente a educação dos filhos? Fica essa interrogação. Vamos para o vídeo e nós voltamos em seguida, tá bom? A família está pior do que a escola. É. Porque a gente, assim, não tem a ver com a diversidade. A diversidade é uma conquista bem-vinda. E que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional.
E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Sim. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo Pai lar. e mãe. Aham. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais, nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, né? Muito endêmica, em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo, de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco. Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe média alta brasileira de padrão internacional. Verdade. E mesmo assim as pessoas são marginais e roubam. Por quê? Sim. Porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há 15 dias, há 10 dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranhas, por exemplo. Cuidado com o seu celular quando você for sair, porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem manter padrão de consumo, de roupas de marca e como não conseguem, vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar por justiça social, enquanto isso eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Né? Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa, mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar. Muito bem. Ele falou 3 palavras aí que é fundamental para o bom porte de um cidadão. Ele falou sobre disciplina, respeito e hierarquia. Então, veja só, disciplina, respeito e hierarquia. Se a criança, ela não entender isto, ela não perceber isto, se ela não tiver disciplina, logo ela não vai saber o que é respeito. E se ela também não tiver hierarquia, não saber a posição que o pai tem, que a mãe tem, e ele saber que eles são superiores a ele, se eu colocar tudo no mesmo patamar, é tudo igual, o que vai acontecer? Ele não vai respeitar ninguém. Porque foi como ele colocou, se no shopping, se no, não é, em qualquer lugar, a criança ela tem a liberdade de dar um tapa no rosto da mãe ou do pai, e está tudo bem, essa criança vai respeitar o seu coleguinha lá na escola? Essa criança vai respeitar o professor lá na escola? Eu acho que fica difícil, não é? Então, amados, aqui a leitura que nós fizemos, castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Aqui a palavra está dizendo o seguinte, que nós temos que discipliná-lo, nós temos que ensiná-lo, nós temos que mostrar o caminho, enquanto ele ainda tem esperança. Porque depois que ele passou de uma certa idade, ele não vai te ouvir mais. Por isso que aqui o sábio Salomão vem dizer, para o matar não alçarás a tua alma. O que é que ele está querendo dizer com isso? Porque se depois de uma certa idade, ele não aprendeu o que é disciplina, ele não aprendeu o que é respeito, ele não aprendeu o que é hierarquia, ele não vai respeitar ninguém, ele não vai obedecer ninguém, ele vai achar que ele pode e é ele, pronto, e acabou. Ou seja, ele vai estar correndo sérios riscos, como nós ouvimos aqui na entrevista, ele falando, mas aqueles que roubam, e a desculpa do roubar é o quê? É o problema da sociedade.
É porque ele tem e eu não tenho. É porque eu tinha, agora eu não tenho. É porque o meu pai me deu tudo e agora não pode dar, mas eu quero. Então ele acha que ele tem o direito de sair defraudando, roubando uma outra pessoa para ter aquilo que ele quer, não respeitando nada nem ninguém. Então, percebam que, e eu volto agora à pergunta, não é? Vamos fazer uma comparação de como era lá atrás, a educação que às vezes rígida lá atrás, às vezes o espancamento que existia lá atrás, e que alguns se sentiram então revoltados pela maneira como foi tratado na infância, e sempre disseram assim, não, mas eu jamais farei isso com os meus filhos. Então, só que o não fazer isso com os meus filhos tem gerado uma geração que acha que pode tudo. É como a gente diz, né? São dois extremos. E esses dois extremos, um rígido demais, que às vezes trouxe revolta, trouxe muitas vezes traumas, mas agora não tem traumas e não tem revolta, mas também não tem respeito. Como conduzir isto? Como colocar isto? Aqui a palavra vem dizendo que os filhos devem ser disciplinados enquanto são crianças, enquanto a oportunidade de moldar suas vidas para o bem e ensinar-lhes o caminho de Deus. Se os pais são negligentes nisso, tornam-se em parte culpados da ruína subsequente que atinge a vida de seus filhos. Então, às vezes, eu fui muito oprimido no passado, e eu não oprimo meu filho hoje. Então, hoje, meu filho pode fazer o que quer. Então, veja só, não é? Se eu não corrijo, se eu não tomo a minha posição de educador que eu tenho, eu não posso querer passar esse papel para a sociedade. Eu não posso querer passar esse papel que é meu, como pai, como mãe, como responsável, para que a escola faça isso. Então, esses pensamentos têm gerado, não é, hoje, jovens sem limites. Sem limites. Não respeita ninguém. E são situações delicadas. Pois não, irmã Ivete? Então, o que acontecia naquela época? Tanto os pais como os professores e até a sociedade contribuía também para essa correção e tudo. Claro que com excesso. E o que os pais hoje fazem? Porque já que eles não corrigiram, não bateram nem nada, e eles não têm coragem de chegar e ser mais severos, e até mesmo já tentaram, e acharam que assim, meu filho está sem limite, eu não consigo, aí terceiriza para a escola. Por quê? Porque na escola tinha aquela coisa da palmatória. Você fez errado, aí já que eu não consigo, vamos ver se pelo menos o professor consegue. E nisso o filho vai crescendo, aí vai cometendo algumas coisas mais fortes, mais erradas, aí deixa ver se o governo faz alguma coisa, prende ele um pouco e ele vai resolver. Não vai, porque a responsabilidade realmente é dos pais da educação. Foi para os pais que Deus deu os filhos. E não adianta a gente terceirizar aquilo que Deus deu para nós. Entendeu? E aí o pai se vê assim no desespero. Mas conhecendo a Jesus, tem caminho sim. Vai ser um caminho um pouco mais difícil, porque a pessoa deixou chegar a esse nível, mas tem solução sim. Porque o pai vai tratar tanto esses pais, o Senhor vai tratar tanto esses pais como os filhos. Entendeu? Amém. E o irmão diácono Felipe, queremos ouvir também a sua participação, o irmão como pai também que o é. Então vamos ouvir um pouco o parecer dos irmãos e nós entraremos em seguida no estudo que nós temos para esta manhã. Estão me ouvindo? Paz de Cristo a todos. Então, pastor, eu vi nesse vídeo algo que eu achei bem interessante também, outra palavra, que o senhor citou 3 palavras, né, como base, e tem uma que ele citou também, que eu achei bem interessante,
que é a questão da moral. E nós vemos a sociedade, o mundo secular, né? E quando eu falo isso, eu quero tirar do âmbito espiritual da igreja, né? Porque nós temos um conceito de moral definido e imutável, que é Deus. Na sociedade a gente vê que o conceito de moral, ela é subjetiva. Ela muda conforme os tempos, né? E na minha opinião leiga, né? Não sou especialista no assunto, mas eu percebo que o conceito de moral hoje na sociedade moderna é muito diferente da sociedade passada, né? De tempos atrás. Nós percebemos que a questão eu quero colocar aqui entre aspas, né? Da evolução da sociedade, entre aspas, tem tirado o conceito de moral. E quando a gente tira o conceito de moral da sociedade, ou a gente não é que a gente tira, ou que a gente está colocando como evolução, eu quero trazer no âmbito da família, a gente falar que a família tradicional é ultrapassada, nós estamos tirando valores assim que são primordiais para uma estrutura. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Se a gente tirar, por exemplo, a figura da autoridade paterna, que o homem representa dentro de um lar, que isso já vem se perdendo há muito tempo, a gente perde muito no que se diz respeito à autoridade dentro de uma casa. Uma criança ela já cresce hoje meio que desorientada, porque muito das famílias hoje não tem a figura de um pai. Por exemplo, para chegar e falar, não, colocar as coisas no lugar, só a figura dele, só de ele estar, já traz no subconsciente, pelo pouco que eu sei, ou por eu ter essa experiência como um pai, subconsciente, peraí, ele é autoridade. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha casa. Quando eu chego em minha casa e a Juliane, que é minha esposa, fala, olha, conversa com seus filhos, porque hoje eu falei tal, e não resolveu muito. Mas quando eu chego e eu falo, é diferente dela estar falando. Porque eles veem em mim uma responsabilidade de autoridade ali, eles enxergam nisso em mim. Então, dentro que eu quero dizer, dentro desse contexto de moral que está sendo subvertida hoje na sociedade, entre aspas, moderna, isso está se perdendo. E eu acho que isso também é uma influência muito grande, pastor, na forma de que os nossos cidadãos estão sendo formados. Se a família tradicional é perdida, perde-se referenciais, e são referenciais que a Bíblia não abre mão, porque foi o próprio Deus que criou. Mas como implementar isso numa sociedade onde a moral ela é subjetiva, onde Deus não tem espaço? Então acho que esse é um desafio para a igreja também, né? É um assunto muito relevante e de uma complexidade muito grande, pastor. Então eu vejo que o conceito de moral que esse homem está citando no vídeo é muito presente também nos dias de hoje, minha opinião. Vejam só, irmãos, nós voltamos nas aulas que nós falamos atrás com relação à família. Olha a importância de uma família bem ajustada, de uma família onde o esposo respeita a esposa respeita o esposo, onde cada um sabe do seu papel e conseguem juntos, pai e mãe, conduzir os filhos nisso que nós estamos falando, como a Bíblia diz que nós temos que fazê-lo, trazendo a disciplina, ensinando para eles o que é o respeito e mostrando para eles o que é a hierarquia. Porque o que acontece? O irmão Felipe colocou aqui o seguinte, bom, a minha esposa, ela sabe o papel que ela tem na casa, na família, e ela sabe o meu papel como esposo, como sacerdote da casa, como cabeça da casa, segundo o que a Bíblia fala. Então o que acontece? Ela não vai ser aquela que vai se opor ao ensinamento que o esposo vai dar, mas ela vai estar como aquela que está de acordo, para que os filhos possam ser bem orientados. Então levanta aí uma questão que às vezes, na educação, em casa, às vezes o pai chama a atenção do filho, a esposa imediatamente vai contra. E isso não é salutar na educação da criança. Porque aqui a palavra está dizendo que nós temos que fazer essa educação, trazer esse ensinamento, enquanto eles ainda são pequenos. Porque depois que eles tomarem uma certa idade, eles não vão mudar
o seu comportamento, o seu porte. Porque eles já formaram, já tem a identidade deles. E aí vai ficar difícil de você querer corrigir. Então, no relacionamento dos dois ali, se não há entre eles, entre marido e mulher, um acordo, às vezes o pai pode até ter sido um pouco mais duro. A mãe, ela até pode ter sentido alguma coisa, mas ela deve depois, à parte, longe da criança, dizer para o esposo: olha, você se excedeu nesse ponto. Você se excedeu naquela parte. E isso vai ser importante, entendeu? No relacionamento. E o pai, naquilo que ele excedeu, ele também chegar para o filho e falar: olha, filho, me perdoe. Me perdoe porque aqui eu fui além do que eu deveria ter ido. Porque isso também faz parte da boa educação da criança, porque ela vai entender que quando ela avançar o sinal e ela precisar retroceder, ela vai saber retroceder. E às vezes os pais acham o seguinte: ah não, eu sou a autoridade, eu falei, está falado. Às vezes é necessário nós voltarmos, darmos um passo atrás para o benefício do nosso filho. Mas a educação tem que ser de dentro de casa. Pastor Francisco tem uma participação nesse assunto? Amém. Eu estava lembrando aqui que na minha época, a educação, a disciplina era rígida. Então é aquilo que o pastor falou, não precisava a gente levar um puxão de orelha, uma chinelada para chorar. Basta uma olhada do pai, aquilo era que fosse uma chinelada, né? Bem dada, né? Então, eu fui criado assim. E nunca me revoltei com meu pai. Hoje agradeço por ele ter sido desta maneira, não é? Agora, o que acontece? A mãe, não sei se é porque o filho fica mais tempo com a mãe, ele vai pegando aquela certa intimidade que não respeita muito. Mas quando a mãe fala, né? Quando seu pai chegar, eu vou falar para ele. Naquela época, meu Deus do céu, era complicado, porque a pessoa vinha, chegava, não estava sabendo de nada, e o filho já estava ali encolhido de um lado, porque sabia que se a mãe falasse, às vezes a mãe nem falava, né? Então, outra coisa, eu assisti uma reportagem entrevistando jovens, e jovens que eles perderam o sentido da vida, porque eles experimentaram coisas fora de tempo. Então, coisas que era para experimentar ali com 17, 18, já estava experimentando com 10, 12. E chegou um momento que eles perderam o sentido da vida, não tinha mais para onde avançar, né? E aí, qual é o resultado? Entrar nas drogas. As drogas traz um sentido, né, diferente para eles, ainda que não é bom, mas eles se sentem bem. Então, a todas as coisas, tem que ensinar os filhos que tudo tem o seu tempo, não é? Como a própria palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo. Então, fazer as coisas fora de tempo, antecipar, vai trazer prejuízo para essas crianças. É onde que eles estão aí meio desorientados, não é? Não respeita mais pai, nem mãe, nem os mais velhos, não é? Então, nem as autoridades são afrontadas. Tudo tem que ser, como o pastor falou, desde pequeno, vim ensinando, né, por etapa. Então, eles vão crescendo, como diz a palavra, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, em nossos dias, criar filho é complicado. Então, se não tiver ali constante, ensinando a palavra, falando, não é? Como diz lá em, não lembro agora se é Deuteronômio, capítulo 6, que fala, né, que é sentado, é andando, todo momento está falando, inculcando na cabeça da criança. Aí ele vai crescer com aquele pensamento, mas do contrário ele se perde.
Pois é, isso mesmo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, que fala sobre isso, né? Que nós temos que ensinar a criança no caminho que ele deve andar. O irmão falou uma coisa interessante. No passado, né, nós que já passamos dos 40, né, estamos, né, entre 40, já entramos no ENTA, né? Então, a nossa criação foi de uma forma. Mas os de hoje, né, às vezes eles têm uma visão um pouco, né, eu fui muito, meu pai foi muito rígido, minha mãe, sabe, era muito rígida, não dava liberdade, nós não podíamos fazer nada, eles ficavam ali em cima da gente. Não, né? A Aline, eu vou ouvir a Aline agora, como, né, uma mãe jovem, não é? Como que ela enxerga isso? Como que, quais os desafios, Aline, que você está tendo para poder educar a sua filhinha Alice? Sim, então, nos dias de hoje é bem complicado, né? Porque é aquilo, se você corrige demais, você está espancando a criança. Se você não corrige, fica mal educado. Hoje em dia está bem complicado você dar uma educação para o seu filho mesmo. Maravilha. Então, veja só, o papel dos pais na educação dos filhos é fundamental para a formação de valores. Afinal, a família é responsável por iniciar o processo de desenvolvimento da criança, físico e intelectual. Ou seja, eu não posso transferir as minhas responsabilidades para a escola, como muitos pais acham que é. Não, a escola, ela é obrigada a ensinar o meu filho. Espera aí, a escola, ela é obrigada a fazer o quê? A escola tem que ensinar a ler, a escola tem que ensinar a escrever, a escola tem que ensinar a matemática, o português, as ciências, não uma língua estrangeira, o inglês, o francês, o espanhol, mas não cabe à escola dar a educação, a formação intelectual, a formação moral da criança. Isso cabe aos pais. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Os pais também são os principais agentes para que os filhos se tornem pessoas íntegras. No nosso vídeo nós ouvimos ali, não é, que a criança batendo no rosto do pai. É normal isso? Vocês acham que é normal? Antigamente, né? Na minha época, meu Deus, ai de mim, eu fui criado sem pai. A minha mãe foi pai e mãe. Ai de mim, se eu esboçasse a intenção, meu Deus, de querer bater no rosto da minha mãe. Meu Deus. Então a gente tinha você sabia que você jamais poderia fazer aquilo, porque a correção viria de imediato. A correção viria de imediato. Só que hoje, eu não posso corrigir. Hoje a gente escuta as crianças falando assim: olha, eu sei os meus direitos, hein? Eu sei os meus direitos. Se você me bater, eu dou parte de você. O que você faria, irmã Ivete? E também irmã Marineusa? E a irmã Aline? Eu quero ouvir vocês, mães. O que vocês fariam se o seu filho, a sua filha hoje dissesse isso para você? A Aline ainda está, né? A Alice ainda é pequenininha. Mas vamos supor que fosse assim. O que você faria? E o diácono Felipe vai representar os pais. Se porventura o seu filho ou a sua filha falar para você, se você for corrigir o seu filho e ele falar para você isso: eu sei dos meus direitos, hein? Você vai me bater? Eu vou te denunciar, vou lá para a delegacia e fazer uma denúncia de você. O que você faria, irmã Ivete? Vamos começar pela Ivete, a Aline, e depois a irmã Marineusa, e por último o diácono Felipe. Para a gente deixar assim bem gostosa, não é? essa nossa aula dessa manhã. Sim, eu falaria assim: filho, você sabe dos seus direitos, assim como eu, como mãe, sei dos meus direitos. O meu direito é de te corrigir, te ensinar um melhor caminho, algo que vai te fazer realmente uma pessoa
bem-sucedida, realizada e feliz. Não é fazendo tudo que você quer que vai dar certo. Se você fizer isso, porque ele iria argumentar para mim que o que ele está querendo é o melhor, ele é o dono da vida dele, eu ia falar, não. Você ainda não é dono da sua vida. Eu sou responsável por você. E por eu ser responsável por você, eu digo que não, porque eu sei que não é o melhor para você. Maravilha. Vamos lá para a nossa irmã Marineuza. O que a irmã nos falaria sobre isso? Precisa do microfone para sair na live, irmã. Minhas crianças, desde pequenininho, eu dei disciplina para eles, né? Então... eu já cheguei a ouvir isso aí do meu filho primeiro. Quando havia aquelas histórias lá de alguém proteger eles, né? A lei aí, né? Eu falei, hoje em dia, você vai ganhar uma chineladinha. Umas palmadinhas, né? E com a mãe aqui em casa, né? Mas quando você crescer, se fizer uma coisa errada lá fora, não vai ter por quem você recorrer. Hoje, você acha que a justiça vai te proteger, né? Mas amanhã, ninguém te protege mais, não. E o negócio lá é sério. Vocês nunca fazem nada de errado, porque eu falava sempre as coisas assim, né? Lá, se um dia fizer coisa errada depois de grande, não tem mais ninguém para ir atrás, né? Que nem meu esposo sempre alertou as crianças, nunca faça nada de errado, porque se o dia que vocês fizerem alguma coisa errada, eu não vou atrás. Vocês vão ser do jeito que vocês escolheram uma vida errada, vão sofrer as consequências depois, né? Então, mas foi poucas vezes meus filhos sempre foi bom, mas raramente aconteceu alguma coisinha, né? E a educação também, quando é pequenininho, vai para a escola e sempre pode aparecer com uma coisinha diferente, um lápis diferente, uma borracha diferente. Falei, de quem que é isso? Ah, meu coleguinha trocou. Então, você vai destrocar e volta aqui. Não quero nada de... A gente tem que sempre estar de olho neles para não trazer nada diferente para casa. Então, eles aprendem de pequenininho, né? Porque se você libera a primeira vez, vai ter sempre novidade em casa, né? Perfeito. Então, a correção tem que ser desde pequenininho. Aí, eu agradeço a Deus que eu também não tive problema com meus filhos. Sempre falei sério com eles. Na hora de falar com eles, eu falava sério, né? Então, só da gente falar, eles já obedeciam. Perfeito, E muito até bem. hoje, olha, até hoje meus filhos têm educação dentro de casa. Um tem 35, outro tem 30, outro tem 21, né? E os meus filhos, até hoje, ainda são o tipo de filhos que dão bênção para o pai, quando chega. A irmã falou uma coisa interessante. É que hoje os pais, eles querem ser iguais aos filhos. Eles querem que os filhos os trate como iguais. Ah, então você não precisa me chamar de senhor e nem de senhora. Isso é coisa ultrapassado. Isso é coisa do passado. Isso não existe mais. Só que quando nós éramos, não é, crianças e os nossos pais falavam, não, para os mais velhos é senhor e é senhora. Você pega na mão, cumprimenta com respeito e diga, benção para o tio, para a tia, para as pessoas mais velhas, bom dia, boa tarde, com respeito. Porque isso estava mostrando já a hierarquia. Tem pessoas que estão acima de você e que você precisa respeitar. Ele não é igual a você, ele está acima de você. Então, quando nós éramos ensinados, e a irmã falou bem, nós éramos ensinados assim, você tem que respeitar os mais velhos. Você tem que respeitar o seu irmão que é mais velho do que você. Você tem que respeitar as pessoas que são mais velhas, seja da nossa família ou seja de fora. Você tem que aprender a respeitar. Então nós já vínhamos com este padrão. Nós sabíamos que as pessoas mais velhas deviam ser respeitadas. Então logo quando nós chegávamos na escola, nós sabíamos que a professora é a autoridade dentro da sala. E o que ela falasse para nós, perfeito, eu tenho que obedecer. Ela está ali numa posição de autoridade. Só que quando hoje os pais, e vocês podem depois falar sobre isso, hoje os pais eles querem ser tratados como iguais.
Não, eu não sou maior do que meu filho. Não, eu sou igual. Então, ô pai, tudo bem aí? E aí, meu? Tudo certo? Como vai e tal? Você entendeu? Então, hoje é a tratativa. Então, a criança, para ela é tudo igual. Então, ela não tem mais na mente dela aquela visão de hierarquia de que alguém está sobre ela. Esse é um dos conflitos, um dos problemas da sociedade moderna, é exatamente este. Eu quero ser igual com meu filho. Então, o filho sai com o pai, e aí, mano? Tudo bem aí, mano? E aí, mana? Você entendeu? Então, quer dizer, ele não consegue mais entender, visualizar a hierarquia, que o seu pai e a sua mãe são autoridades dentro da casa. Que a professora na escola, ela é autoridade lá na sala de aula. Que os coordenadores que estão nos corredores são autoridades da escola ali para poder cuidar, para que todos tenham um bom andamento. Então, se a gente não volta aos princípios realmente lá da palavra de Deus, no nosso caso que somos servos de Deus, nós precisamos, tem a lei, o ECA que fala uma coisa, mas aqui dentro de casa, quem fala mais alto é a palavra de Deus. E eu vou te conduzir segundo a palavra de Deus. E eu vou te orientar segundo a palavra de Deus, porque eu fui ensinado e hoje olha onde eu estou. E se eu deixar você ir à revelia, olha o que vai acontecer com você. Olha os testemunhos que nós temos aí fora. Não é? Então, só uma pausa, o pastor levantou a mão lá, pode se manifestar, pastor, e depois a Aline, Ivete e o diácono Felipe. Então, o pastor estava falando aí. Antigamente, as pessoas mais velhas eram tratadas com o Senhor, né? Então, nós lembramos que até Sara tratou Abraão, meu Senhor, não é? E hoje estão tratando Jesus de você, o Rei Todo-Poderoso, que vai ser o juiz, não é? Vai num fórum, numa audiência e fala você para o juiz para ver uma coisa. Então, vem perdendo-se o respeito, não é? Tinha um hino aqui que até foi cantado umas 2 vezes, eu percebi, eu falei para os irmãos, vocês trocam essa palavra, que fala assim, estou apaixonado por você, Jesus. Jesus não é você, Jesus é Senhor dos senhores, não é? Então vai se perdendo o respeito até no meio do povo de Deus, então isso não pode acontecer. O pastor falou uma coisa interessante, lá no livro do Apocalipse fala, não é? Que na coxa do Senhor, naquela visão extraordinária que João tem na ilha de Patmos, ele vê numa das coxas do Senhor escrito o quê? Senhor dos senhores. Então, mas é como nós estamos dizendo, né? As coisas vão ficando numa igualdade e vai se perdendo o teor de hierarquia, de posição, de respeito, e tudo parece que fica normal. Então, o você que eles falam na cabeça deles, é a mesma coisa que Senhor. E na verdade, se você for parar para analisar em questão de respeito, de consideração, de honra, você reconhecer que a pessoa que está com você, o seu pai, a sua mãe, o professor, o seu chefe no trabalho, né? Enfim, aquelas pessoas que estão acima de você hierarquicamente, se você tem o devido respeito, o tratamento é outro. Não vai ser você, porque nós não somos iguais. Aquela pessoa, ela detém uma posição superior e que deve ser honrada. A palavra de Deus diz que nós precisamos honrar. Aline. É como a Ivete falou, né? Tem que conversar. Se vier falar essa frase, da mesma forma que a Ivete falou, você sabe do seu direito e eu sei do meu dever, do que vai ser cobrado de mim. É como verdade. o pastor falou, do juiz dos juízes, ele vai cobrar de mim a educação da Alice. Então ela sabe dos direitos, eu sei dos meus deveres. Perfeito. Que como tem que ser educado pela palavra, não pelos dias de hoje. Perfeito. Então vejam só, né, que a Aline também foi profunda, né? Direitos e deveres. Até onde vai o direito da criança? E até onde eu tenho o meu dever como pai?
Não é? É importante que nós paremos para a gente analisar um pouco sobre isso, para a gente conversar um pouco sobre isso. Né? Porque a nossa sociedade hoje, os pais não estão preocupados com isso. Deixa que o Estado resolva. Deixa que a escola resolva. E só que são assuntos que não é para a escola resolver. Então, uma família bem ajustada, não é? Traz um município bem ajustado, um Estado bem ajustado, uma nação bem ajustada. Agora, se a família estiver desajustada, imagine quão terrível não será essa nação. Não é? Então, vamos para o diácono Felipe. É isso? É. Então, pastor, quanto a isso, eu também sigo a mesma linha das minhas companheiras de sala, né? Dos deveres que nós temos como pai. Porém, eu acredito que, pastor, é justamente o que o senhor leu no comecinho lá, né? Provérbios foi muito preciso. Provérbios, ele vai falar que a gente tem que corrigir enquanto há esperança, enquanto há tempo. Ou seja, se nós como pais ouvirmos isso dos nossos filhos, não vai ser de uma criança de 5 anos que você vai ouvir isso. Provavelmente já vai ser de uma criança que esteja entrando numa pré-adolescência, que consiga interpretar as circunstâncias da vida. Então eu entendo que se a gente ouvir isso é porque já é tarde, pastor. Provérbios, ele fala justamente isso, tem que corrigir quanto é cedo. E olha, não é para você perder a cabeça no seu filho ao ponto de você chegar a matá-lo. É isso que o Salomão estava dizendo, né? Não chega a se expressar ao ponto de você corrigir seu filho na intenção de matá-lo. Não é isso que ele estava falando. Mas e eu entendo que o castigo, pastor, não é apenas você pegar e usar da força com seu filho, no sentido de você corrigir usando uma palmada, uma cintada, seja lá da forma que for. Tem vários tipos de castigo, né, de correção, não é só o bater que traz essa conotação de educação. Porém, eu acho que também, aproveitando a oportunidade, pastor, se me permite, essa questão de transferência que o senhor está falando, transferência de responsabilidade, eu vou jogar para o Estado, eu vou jogar para a escola cuidar, é porque a gente formar cidadãos, formar filho dá trabalho. E a gente vê hoje em dia que a sociedade que tem famílias hoje mais modernas, eles não querem ter esse trabalho de você criar, de você formar cidadãos. Até porque a gente vê, acho que entra muito numa linha, eu acredito que o senhor vai falar mais para frente, acerca do feminismo, por exemplo. Onde em dia a criança não tem muito referencial nem de mãe dentro do lar, já não tem muito de pai. Aí também já não tem muito de mãe, porque hoje em dia, no mundo moderno, a mãe também precisa sair para trabalhar. Perde esse referencial, então perde esse aconchego. O pai e a mãe hoje em dia não quer ter esse trabalho. Eu não estou generalizando, né? Mas muitos das famílias não querem ter o trabalho de educar o seu filho. Porque você chegar para uma criança, desde pequenininho, e falar você não pode e tal, tudo isso gera assim um estresse. Porque você está gerindo ali uma pessoa. E perdeu, pastor. Eu vejo que hoje em dia as mulheres no mundo moderno perdeu essa referência de você gerir uma pessoa. Para elas é diminutivo, sabe? É você se diminuir, né? Não, eu vou deixar a minha carreira para cuidar de uma criança. Poxa, tem coisa mais extraordinária do que você gerir uma pessoa. Para uma mulher, no meu ponto de vista, tá? Não estou falando que isso é o certo, tem que ser assim. Mas eu vejo que para a mulher não existe nada mais extraordinário do que ser mãe. Poxa, é mãe, cuida dos filhos, gere ali cidadãos, isso é maravilhoso e perde-se. Hoje eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho, as mulheres hoje, as meninas mais novas, elas não querem serem mãe. Por quê? Elas vão perder o status que ela tem numa sociedade, de trabalhar, de ter a sua posição dentro de uma empresa e tudo mais. Elas acham que isso é mais interessante. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma menina lá do comercial, e ela falou, ela tem 30 e poucos anos, falou, não sei quando é o momento de eu ser mãe. Eu tenho essa vontade, mas eu penso na minha carreira. Eu falei, olha, não vou falar o nome dela aqui por questão de ética. Falei, mas olha, fulana, pense o seguinte, seja mãe quando você estiver disposta a deixar as suas vontades em prol de outro. Porque você ser pai e você ser mãe é justamente isso, você passa a viver também pelo seu filho. Então, hoje em dia, pastor, eu acho que a sociedade moderna não quer mais ter isso. Quer viver 50, 60 anos pensando só em si, vivendo, aproveitando o máximo que a vida tem. E esse referencial de afeto, de amor, de gerir um cidadão, acho que se perdeu. Acho que é por isso que se transfere muito a responsabilidade. Interessante as suas palavras. Vejam só, o casamento é o quê? Desde o princípio, quando um homem ele quer
fazer vida com uma mulher e a mulher quer fazer vida com o homem, pelo que nós já passamos, pelo que nós já estudamos, não é uma doação, não é o esposo se doar em favor do bem-estar da esposa, não é a esposa se doar em favor do bem-estar do esposo. É perfeito, para que o casamento possa fluir, para que o relacionamento venha a ser um relacionamento de bênçãos, produtivo, onde é uma família que vai crescer, que vai avançar. Com o filho não é diferente. Tem que haver também, não é, essa preocupação, essa doação, não é, essa entrega, esse querer viver em prol do filho, para que ele venha a ser também uma bênção, não é? Aí eu me lembrei agora de uma irmã. Ela foi babá durante muitos anos e às vezes quando nós conversávamos, ela falava assim que tinha uma criança que ela cuidava, não é? Ela morava lá na casa, não é? Dos seus patrões, e a mãe fazia o seguinte, né? A mãe, quando ela acordava de manhã, ela pedia que a babá levasse a criança até a mãe olhava a criança, dava um beijinho e tal, e já devolvia para a babá. E aí a mãe ia fazer exatamente isso que o diácono Felipe falou. A mãe ia trabalhar, ela ia cuidar dos seus afazeres, né? Aí quando chegava a noite, ela falava, cadê a criança? Está bem? Tá, traz ela aqui, deixa eu dar uma olhadinha na criança. Aí a mãe pegava, dava uma olhadinha na criança, ficava 5 minutos com a criança e já devolvia para a babá. Ou seja, o referencial de mãe era a babá. Não era a mãe verdadeira. Por quê? Porque a mãe estava mais preocupada com os seus afazeres cotidianos da empresa, né, da sua profissão, do que propriamente os filhos. Aí sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei que às vezes a gente, quando acontece alguma tragédia, né, entre filhos que matam os pais, como nós, né, acompanhamos no passado, não é? De coisas tão terríveis, a gente começa a entender. Por que será? É porque o filho, ele não tem aquela ligação de pai e de mãe. A mãe sempre deixa essa criança com a babá. Ou então ela deixa essa criança na creche. Eu sou transportador escolar. E eu sei que às vezes tem mães que elas não trabalham. Mas elas fazem questão, que às vezes tem aquele dia que a própria creche fala assim, olha, se você puder, deixa a criança em casa. Deixa a criança em casa. Porque nós vamos ter uma atividade, vai fazer alguma reforma na creche, alguma coisa, só manda se realmente for algo assim que você não possa ficar com a criança. Que é no caso da mãe e do pai que trabalham. Então, nesses casos, a criança é levada para a escola porque não tem com quem deixar. Mas quantas mães que poderiam ficar com a criança, elas pegam, não, leva para a creche, pode levar para a creche. Ou seja, ela não tem esse vínculo, esse amor, esse cuidado, esse zelo, essa entrega que nós estamos falando aqui nessa manhã. Ora, automaticamente essa criança, qual vai ser o referencial que essa criança vai ter? É as tias lá da creche. Não vai ser a mãe, não vai ser o pai. Se a criança passa o dia todo na creche, aí quando chega à noite, às vezes a criança, ela, ao invés de receber o afeto, o carinho da mãe, a mãe nem está em casa muitas vezes. A criança vai ser entregue para os avós. Porque onde é que estão? Eu estou falando de coisa que eu vivo no dia a dia. Então, aonde é que está essa mãe? Essa mãe está cuidando da vida dela, mas a criança não tem o afeto. Aí essa criança, ela vai crescer, ela vai respeitar essa mãe? Ela vai respeitar esse pai? Se ela não tem esse afeto, ela não tem esse referencial. E aqui a Bíblia está nos ensinando que nós temos que ser referenciais para os nossos filhos. Eles têm que receber afeto, carinho e correção. Eles têm que saber, não é? Tem que ter disciplina, tem que ter também a hierarquia, tem que saber que o papel da mãe e o papel do pai dentro de casa e do papel dele como filho. Eu não posso misturar os papéis. E isso, né, são os problemas que nós encontramos hoje. Então é isso, às vezes a criança, ela não tem um referencial.
Por quê? Porque a mãe também não respeita a mãe dela, que é a avó da criança. A mãe não respeita o pai, que é o avô da criança. Vai querer que essa criança a respeite no dia de amanhã? Nós somos referenciais. E como nós ouvimos aqui, não é, no nosso vídeo, né? Às vezes eu não quero corrigir. Eu acho tão bonitinho a criança bater no meu rosto. É tão bonitinho. Não é? Às vezes a criança, não é, pequenininha, ela não tem noção das coisas. Então, às vezes ela está brincando e ela vai dar um tapinha no rosto. E você dá risada. Ai, que lindo, que maravilha. Se você não corrige, a criança vai achar que aquilo é normal. A culpa não é da criança depois que ela cresce, você querer corrigir. Não é isso que a palavra de Deus, nós estamos baseados aqui, não é, em Provérbios 19 e 18. Não adianta depois, como disse o diácono Felipe, que essa criança já é uma pré-adolescente, já é uma adolescente, você querer corrigir não vai dar mais tempo. Já passou. A fase que você deveria ter ensinado, que é, olha, a criança nasceu, até seus 5, 6 anos, você consegue conduzi-la, você consegue ensinar as coisas para ela. Vai passando dessa fase, quando ela já começa a ir para a escola, a visão já vai ficando ampliada. E se você não ter essa preocupação de dar um bom ensinamento para a sua criança, enquanto ela está com você em casa, a hora que ela chegar na escola, ela vai ter outro tipo de informação. A hora que ela chegar na escola, ela vai se envolver com outras crianças. Crianças que poderão ser educadas em casa, ou crianças que não vão ter nenhum tipo de educação em casa. E ela vai estar lá no meio. E ali ela vai começar a absorver as coisas. Se você teve a preocupação de ensinar em casa, ela vai saber discernir. A criança aquela ali é educada, eu posso me achegar a ela. Aquela criança fala palavrão. Aquela criança xinga o outro amiguinho. Aquela criança xingou a professora. Ela vai saber fazer a escolha. Não, peraí, meu pai e a minha mãe me ensinam aqui, então o meu padrão é esse. Agora, se ela não tem nenhum referencial, eu sinto muito. Quando ela tiver com seus 8, 9, 10 anos, você vai ter sérios problemas com os seus filhos. Nós não podemos, como estamos dizendo aqui nessa manhã, transferir a nossa responsabilidade para terceiros. O negócio é sério. Aí a pessoa fala, como disse o diácono Felipe, mas eu não sei quando que eu vou ter filhos. Porque é aquela questão de prioridades, né? Se a sua profissão é prioritária para você, então não arrume filhos. Realmente não arrume filhos. Porque você não vai ter tempo para eles. Agora, se a maternidade é para você prioridade, seja uma excelente mãe. Seja um excelente pai. Seja um pai presente, não um pai ausente. Nós costumamos dizer que pai é aquele que cria, não é? Mãe é aquela que cria, é aquela que está ali junto, é aquela que anda, é aquela que ensina, é aquela que está no dia a dia. Não é a mãe, como eu disse o exemplo aqui da irmã, não é? que foi babá, porque hoje ela já dormiu no Senhor, a nossa irmã Francisca, que dizia que a mãe apenas pegava a criança por pouquíssimos minutos durante o dia. Vocês acreditam nisso, irmãos? E tem mães que são assim. Até hoje são assim. E eu falei de uma que tem uma classe elevada, e falei de uma que tem uma classe média baixa. E é o mesmo comportamento. Portanto, não é o nível social da pessoa que vai fazer ela ser uma boa mãe e um bom pai. Não é o nível social, mas é o da própria pessoa. São as prioridades que ela dá. As prioridades que ela dá. Há crianças que a mãe manda para a creche, a criança, mas nem trocada ela não manda. Do jeito que a criança levanta da cama, com xixi, às vezes até com cocô, e ela manda assim mesmo para a creche. Porque ela acha que as tias da perua, ou então as tias da escola, que têm a obrigação de cuidar do seu filho e da sua filha. Não são situações difíceis? E é classe
É uma classe que é uma mãe que sabe das suas responsabilidades, mas não quer assumir as suas responsabilidades. Então percebam, irmãos, como é importante o papel da mãe e o papel do pai na educação dos seus filhos. Se nós formos ausentes, nós não poderemos cobrar depois dos nossos filhos o que nós não demos a eles. Normalmente é isso, nós queremos cobrar deles o que nós não damos, o que nós não ensinamos. Fica difícil, ele não vai ter um parâmetro. Então, não é? Aqui vai dizendo ainda, olha, que criar filhos, como disse a nossa irmã Aline, e também o nosso irmão diácono Felipe, são tarefas desafiadoras. São tarefas desafiadoras. Mas aquele que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, também nos capacitou para que nós venhamos ser bons pais e boas mães. Basta nós querermos. Basta nós priorizarmos. Então, diante disto, como participar mais ativamente da vida dos filhos, educar e acompanhar o desempenho deles no seu dia a dia e também lá na escola. Embora existem muitas questões em torno desse assunto, não é? Nós estamos conversando nesta manhã e ouvindo vocês. Estamos nesta troca de informações, nesse brainstorming, ou seja, nesta multidão de ideias. Ouvindo o diácono Felipe, ouvindo as irmãs, o pastor, eu não sei se tem alguém na live que também esteja participando, não é? Mas nesse nosso diálogo a gente vai o quê? Reconhecendo e vendo o papel, a posição que nós precisamos ter dentro da nossa casa em relação aos nossos filhos. Educação e escolarização. Qual é essa diferença? Vamos esclarecer dois conceitos que parecem iguais, mas não são. Educação e escolarização. Educação, de acordo com a própria definição da palavra, é um processo contínuo de desenvolvimento do ser humano, possibilitando a formação e integração dele como cidadão na sociedade. Então percebam, que é lá na família, é lá na casa. Antigamente nós dizíamos assim, não é, que educação vem do berço. Educação vem do berço, educação não vem da escola. Educação não vem lá da sala de aula, mas a educação vem do berço. Então, amados, isso quer dizer o seguinte, como nós lemos Provérbios 19 e 18, para nós finalizarmos, porque o nosso horário já foi. Então, lá em Provérbios 19 e 18, está dizendo o quê? Que ainda quando a criança está em tenra idade, você vai ensiná-lo em casa, para que quando ele crescer, ele não se perca. A nossa irmã Marineuza disse assim, que na formação dos filhos, eles diziam assim, os pais, olha, toma cuidado, porque se hoje eu te corrijo, é com amor. Se hoje eu te corrijo, é com todo o amor do meu coração. Mas lá fora, o mundo vai te corrigir sem amor. Lá fora, o mundo vai te corrigir sem piedade nenhuma. Então é melhor você ouvir hoje a correção da sua mãe, a correção do seu pai. Então, irmãos, quando nós entendemos isto, que é do berço, é lá de casa, que as primeiras orientações devem ser dadas, os nossos filhos não vão se perder. Isso começa com os pais, pois eles são os principais responsáveis pela formação dos filhos como pessoa. Por outro lado, a escolarização é um conjunto de conhecimentos obtidos por meio da escola, sendo o professor o responsável por ensinar. Então, a confusão entre os dois termos é justificada, uma vez que educar é um conceito mais amplo e também envolve escolarização.
Então, irmão, nós vamos ficar por aqui. O texto que nós passamos para vocês, que nós vamos acompanhar na próxima aula. Então, dão uma lida. Está lá, o nosso irmão Igor vai deixar a matéria lá. Dá uma lida, né, naquilo que o nosso irmão... Deixa eu pegar aqui o nome dele. Nosso irmão... Israel Belo de Azevedo, que é estudioso da matéria e também pastor, do que ele colocou assim algumas coisas. E isso que eu estou lendo para vocês hoje, eu também vou disponibilizar para você também ler, para você também acompanhar. Tá bom? Deus nos abençoe, que esta aula possa ser de proveito para todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passo a palavra para a secretária e o superintendente, você vai descer agora? Eu vou passar para o superintendente, depois da secretária, e o pastor Francisco faz o fechamento da nossa aula no nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe, e mais uma vez parabéns às mães.